Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se enérgico por causa da cunha que Angela Merkel meteu junto de Passos Coelho para que os alemães da E.ON fiquem com a EDP. João Miguel Tavares diz-se autofágico por causa das greves e do atraso nos salários da CP. E Pedro Mexia assume-se monárquico numa singela homenagem à Coreia do Norte. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos numa semana marcada pela revisão do memorando de entendimento com a Troika, nomeadamente com medidas que vão tornar mais fáceis e, sobretudo, mais baratos os despedimentos. Daqui a pouco as notícias da crise, mas por agora a distribuição dos tachos Sombra, com o Pedro Mexia a querer ser desta vez Ministro da Evacuação. Não foi nada que meu, espero, Pedro Mexia. Não, por mais que a minha fauna intestinal seja um tema fascinante, não. Está a sentir necessidade de evacuar o quê? Eu não sinto, mas há quem sinta, pelos vistos, porque foi noticiado que a Inglaterra tinha um plano de contingência para tirar os seus cidadãos de Portugal e Espanha se isto rebentar. Ou seja, se Portugal sair do euro. Sim, mas na verdade a Inglaterra tem um plano de retirar os seus cidadãos da Europa. A Inglaterra retirou-se da Europa recentemente, como se sabe. E, portanto, eu suponho que é um plano que será extensível a 27. Não, por todas as razões, não só porque isto vai rebentar em todo o lado, incluindo na Inglaterra, como não se pode esperar a solidariedade europeia da Inglaterra. Em segundo lugar, no que diz respeito à Espanha, não sei, mas no que diz respeito a Portugal, e tendo em conta que um destino privilegiado dos turistas ingleses é o Algarve, eu diria que sair do Algarve neste momento não é uma má ideia, porque há caçadeiras, arrodos e assaltos à mão armada e pessoas atiradas do primeiro andar, e portanto acho que é uma medida sensata, muito britânica. Provavelmente haverá portugueses que também não se importarão de apanhar uma boleiazinha se o plano de evacuação for por diante, Ricardo Araújo Pereira. Não sei, Carlos, os portugueses são pessoas sensatas e sobretudo são pessoas que têm um plano. E, portanto, esta ideia do governo britânico de evacuar cidadãos britânicos para a Inglaterra... Sim, mas é assim, de evacuar cidadãos britânicos para a Inglaterra em caso de colapso bancário, eles esquecem que nós temos um português a mandar num dos principais bancos deles. Portanto, é evidente que eles talvez arriscam. Mas eles querem. Sim, portanto, eu acho que onde houver um português a mandar num banco, há risco de colapso bancário. E, portanto, eles não se ficam a rir. Parece-lhe que os ingleses têm razões para estar assim alarmados ou é alarmismo deles, Miguel Tavares? Eu sou como o Primeiro-Ministro, não gostaria de me ingerir nos problemas internos de outros países. Nem do próprio. Eu gosto, apesar de tudo, de acreditar, provavelmente os ingleses são como os portugueses nisto. Têm um departamento de evacuações que existe desde a Segunda Guerra Mundial. E os senhores, o papel deles é fazer planos. E agora, qual é que é o plano que a gente Sunday faz? Times e tal. E diz, olha, eles já têm planos até para sair do Liechtenstein e uma pessoa não sabe. Portanto, eu desvalorizaria esta questão. Pronto, então fica desvalorizado. O Pedro Mexia, no entanto, fica Ministro da Evacuação, enquanto o Ricardo Araújo Pereira deseja ser Ministro do Desejo. E o que é que o faz desejar tal coisa, Ricardo Araújo Pereira? Eu quero ser Ministro do Desejo por causa de dois episódios que aconteceram na semana passada e que eu acho que merecem análise conjunta. Portanto, quando percebi, quer tutelar simultaneamente a Polícia Municipal de Coimbra Exato. E o Primeiro-Ministro. Justamente. Não uma mistura de funções assim pouco surpreendente. Vai ver que é como aquela nova cozinha que mistura dois sabores esquisitos, mas depois o resultado final é muito agradável ao paladar. Qual é essa? Não sei bem, mas há algumas. Não conheço essa. E o que é que se passa? Um pobre comandante da Polícia Municipal de Coimbra caiu na asneira em que toda a gente já caiu, que é de não verificar devidamente o mail que estava a mandar, e mandou para uma série de concidadãos uns votos de boas festas que incluíam um anexo que tinha senhoras bem boas e
E foi isso. Comentário que ainda não tinha sido feito até agora, a propósito. Exatamente. Devo dizer, já vi muita gente a perorar sobre isto sem anotar esta... As pessoas contam com o nosso programa para tocar as questões essenciais. Há uma senhora em especial que tem formas que eu acho que não se encontram na natureza. Não há ancas daquele tamanho, conjugadas com uma cintura daquela finura, assim, e depois com um busto. Depois faz, exatamente. O que é que sucede? O senhor enganou-se. Mandou... O mail, é preciso dizer que o mail dizia: bom, chega de conversa oca sobre o Natal, o que eu quero do fundo do coração, diz aquilo, é que tenhas relações sexuais incríveis. Isto eu ponho em causa, sim, porque não é linguagem, não é nessa linguagem que se deseja este tipo de coisa. Não se diz, bom, desejo que sejam produzidas magníficas sensações na tua genitália, está bom? Não, isso não se diz assim. Há maneiras de dizer isso e não é espero que tenhas relações sexuais incríveis. Não interessa. A intenção é boa. Isto acontece na mesma altura em que o Primeiro-Ministro diz: se calhar os professores o melhor era emigrarem. Portanto, o que nós temos aqui, e eu peço a vossa atenção, porque isto vai haver algum ruído enquanto eu disser o que tenho para dizer, é: há um polícia que quer que alguns dos seus concidadãos fodam. E há um Primeiro-Ministro que quer que alguns dos seus concidadãos se fodam. Que é diferente. Qual é o que está à beira de perder o emprego? É o Chui. E, portanto, isso para mim é interessante. É um homem que deseja uma coisa que é bonita, que é que as pessoas se divirtam, e outro que deseja que as pessoas saiam... Quer dizer, isto de pedir para emigrar tem graça, mas, na verdade... significa, porque é que vocês não abdicam da vossa família, dos vossos amigos, etc. e saem daqui do país? Eu sei que, obrigado pelo vosso voto, foi simpático. Portanto, assim que meteram aquele papelinho na caixa, eu acho que o vosso trabalho aqui está feito. Pessoal, podem ir até Angola ou Brasil, onde quiserem, interpor um oceano entre a vossa família e vocês. Vamos por partes, até porque o João Miguel Tavares também quer pegar nas afirmações de Passos Coelho. É só para completar a homogeneização, não, é para tornar o país mais homogéneo, é o que eu quero dizer. Que é, nós já tínhamos a desertificação do interior e Passos Coelho quer agora a desertificação do litoral. É tirar as pessoas que vieram do interior. Sai daqui. Bem, vamos começar pelas boas festas, depois já vamos às declarações do Primeiro-Ministro. O que é que se lhe oferece dizer a este respeito, Pedro Mexia? Boas festas. Acho que afastar o senhor, quer dizer, a criminalização de mensagens de internet ou de SMS de mau gosto, se fosse eficaz, estava toda a gente na shoulder. Exato. Porque todos nós recebemos coisas dessas e menos instrutivas, como o Ricardo apontou bem. Portanto, acho um excesso de zelo afastarem-no por causa daquilo. Em relação à outra questão, já lá vamos. Primeiro vamos debater esta. Primeiro, esta tem muito... Primeiro, como que tens no prato? Não tem muito. Queria perguntar ao João Miguel Tavares se ele gostava de receber um cartão de boas festas daqueles. A desejar-me relações sexuais incríveis? Eu não, pá. As relações sexuais incríveis já me puseram aqui, que é com 3 miúdos, não tenho tempo para nada, não consigo... Não. Eu acho que se, aliás, se o sexo não fosse tão bom, eu tinha uma vida muito mais descansada. Só tive problemas. Afinal, o Pedro tinha razão. Vamos mudar de assunto. Pronto, então agora a frase polémica de Passos Coelho, sugerindo aos professores que imigrem. Angola, mas não só Angola, o Brasil também, tem uma grande necessidade, ao nível do ensino básico e do ensino secundário, de mão de obra qualificada e de professores. Estas foram as declarações uma parte das declarações a que o Ricardo Araújo Pereira já fez referência e que levam o João Miguel Tavares a querer criar um ministério chamado Gosto Muito Que Me Mintam. E porquê que quer ser ministro do Gosto Muito Que Me Mintam, João Miguel Tavares? Porque as reações caninas a estas declarações do Pedro Passos Coelho mostraram-me que realmente deixaram um bocadinho desconsolado. Não, o Ricardo fez algum humor com estas declarações e eu não tenho nada contra isso, nem contra as pessoas que acham que o Primeiro-Ministro foi inábil, e eu também acho que ele foi inábil nestas declarações e teria sido mais esperto se tivesse, de vez de responder diretamente à questão que lhe foi colocada, tivesse embrulhado aquilo nos procedimentos e numas implementações, coisa que saía naquele politiquês que não interessa a ninguém. Agora, a minha questão é, ao fim deste tempo todo, nós, de facto, temos um problema com a verdade. E aquilo que o Pedro Passos Coelho disse foi uma coisa completamente óbvia e realista, que é, você é professor,
quer muito ser professor, gosta de ser professor e não tem emprego, se está à espera, ou das duas uma, ou muda de área, ou se está à espera que o privado lhe arranje emprego, não tem. Ou então, quer dizer, a única coisa que se pode fazer diante das questões demográficas de Portugal e que nós cada vez estamos mais envelhecidos é, não sei, convencemos aqui o Pedro Mexia a sair daqui e ter sexo incrível e a partir daqui, que não, certamente há algo que ele esteja interessado, e a partir daqui começa a povoar Portugal e de repente sai daqui e vou fazer 4 filhos. Eu já fiz 3, mesmo assim sou o que tenho menos responsabilidades neste assunto. Agora vocês chegam daqui e vão sair fazer filhos. Não lhe parece que o Primeiro-Ministro... Não, porque deixa-me só sublinhar isto. Uma coisa é inabilidade. Uma coisa é inabilidade. Outra coisa é as pessoas realmente, eu acho que Portugal gostam que as pessoas mintam ao fim de 6 anos de geração. Ainda gostamos de ser aldrabados. Não tem nada a ver com porque aquilo que ele disse é uma coisa completamente banal. Em verdade, o que ele disse é uma coisa totalmente banal e seria totalmente banal se ele, cidadão privado, dissesse isso, por exemplo, dos filhos ou comentasse isso em relação à sociedade. Mas um primeiro-ministro dizer que a solução para os problemas do seu país é os seus cidadãos imigrarem é uma coisa... Está bem, os professores são cidadãos. O secretário-geral já tinha... É uma coisa absolutamente inédita e ofensiva. Mas ele não disse isso. É ofensivo. O problema, um dos problemas... Ele não disse isso. Um dos problemas do Passos Coelho é que, muitas vezes, ele fala como se não fosse um político. Ele fala com coisas que até podem ser verdadeiras, até podem ser de senso comum, até podem ser úteis, mas que um político não pode dizer, porque nós elegemos o Passos Coelho, quem o elegeu, para que ele resolva os problemas, nomeadamente do emprego, etc. E não que diga uma coisa que, dita por um político, é da ordem da abdicação. Desistam, aqui não há futuro, vão-se embora. Um político não isso pode só dizer válido. isso. Eu não quero discutir inabilidade de respeito para a escolha. Não é uma inabilidade. Ele foi inábil. Não é uma inabilidade. Agora, mas o que ele disse seja uma inabilidade. Mas o que ele disse é verdade ou é mentira? A verdade, ou seja, a mim interessa-me ao fim deste tempo todo, quer dizer, tu estás à beira do abismo, como toda a gente sabe, 2012 vai ser um ano terrível, isto vai explodir. É daquelas coisas de... Tendo à beira do abismo, eu estou-me um bocadinho nas tintas de alguém que esteja preocupado em usar os talheres e a levantar o dedo de mindinho cada vez que bebe o chá. Não é isso. Não é isso. É que nós temos... Eu não quero é que me mintam, não quero é que me aldrabam. Ele não disse uma mentira. Se estamos num momento de crise, nós precisamos, para além das questões de pôr as contas em ordem, contabilísticas, de pagar a dívida dos empréstimos e tudo mais, nós precisamos de uma coisa que este governo não tem zero, que é a dimensão de esperança. E isso, para mim, que é um governo da minha área política, tenho muita pena. Este governo não tem o menor horizonte de esperança para Portugal. O concorrente de Passos Coelho à liderança do PSD, Paulo Rangel, foi mais longe que o próprio Primeiro-Ministro e sugeriu a criação de uma agência governamental para ajudar aqueles que quiserem emigrar a irem-se embora. Parece-lhe boa ideia, Pedro Mexia? Não sei, o Paulo já foi adversário de Pedro Passos Coelho. E esta declaração é uma declaração de alguém que parece vou apoiá-lo, mas na verdade está-lhe a dar uma facada nas costas. Portanto, o efeito não me pareceu muito... O efeito aí é péssimo, porque o efeito aí visa sublinhar uma coisa que de facto eu acho que Pedro Passos Coelho não chegou a dizer. Como é que está a imaginar que esta agência sugerida pelo eurodeputado Paulo Rangel poderia funcionar, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que é possível que os cidadãos formam uma fila. Eu acho que a ordem é essencial nisto. E depois, o cidadão é amanteigado, primeiro, é besuntado com manteiga, para entrar mais facilmente naquele canhão do homem-bala do circo. Aponta-se o canhão para a Galiza e dispara. E assim sucessivamente até os professores saírem todos. Angola e para Moçambique. Pode ser Angola e Moçambique. Gostei deste... Ministério, gosto que me mintam, não é? Gosto muito que me mintam do João Miguel Tavares. Não é um bom ministério para este excelente agente de viagens chamado Pedro Passos Coelho. Eu adorei ouvi-lo. Angola, o Brasil também está muito bom. Ainda por cima, acho que para os professores imigrarem não é um trabalhador qualquer. Calma, não é um trabalhador qualquer. Os professores ficam cá a fazer o quê? Calma, para os professores imigrarem não é um trabalhador qualquer. É preciso haver um acordo para que professores estrangeiros vão ensinar para outro país. Com certeza, mas isso é outra questão. Há aqui uma questão que é... Mas os professores ficam cá a ensinar quem? Alguém me responde? Quem é que os professores ficam cá a ensinar? Eu posso ajudar nesse ponto. E é raro eu poder ajudar. É só porque, uma vez que nós temos Portugal... Vais falar da qualificação. Portugal tem um índice de escolaridade magnífico. Mas isso é porque falta professores? Mão de obra qualificada não nos interessa. Eu acho que há aqui Mas isso é demagogia, é isso que eu digo. Mas nós temos um baixo índice porque os professores são poucos ou porque o ensino não funciona? Vamos lá ver. Eu acho que há uma... Esta quantidade não é qualidade. Chama-se em filosofia uma coisa que é falácia do falso dilema. Que é, ou há esta solução, que é os professores imigrarem,
ou o mundo acaba. Portanto, eu acho mundo que acaba. é possível que haja outras soluções. Não há solução. A Se tu solução queres ser é, astronauta, ou tens vocês que ir para os saem Estados Unidos. daqui, Queres ser astronauta? ou não. Tens que ir para os Estados Unidos. Não vais criar Como o uma Gagarin. agência. Bom, a questão é... O Gagarin, A questão é, este o Gagarin tinha um ministério... programa espacial no seu próprio país. Este ministério, eu gosto que me mintam, eu percebo a ironia, mas não é um ministério bom para Passos Coelho, para este magnífico agente de viagens. Porquê? Porque Passos Coelho é o homem que disse: atenção, não, nós não vamos aumentar os impostos. Atenção, acabar com o 13º mês é um disparate. O quê? Portugal não precisa de mais austeridade. Portanto, nomeá-lo para o ministro dizer: epá, eu estou farto de me mintam, quero ouvir mais do Pedro Passos Coelho. É um bocado irónico. Bom, temos, Isso são as portanto, promessas eleitorais, um nada ministro do Gosto Muito que me mintam, o João Miguel Tavares, e estão entregues as pastas governamentais por esta semana. Daqui a pouco as novidades do memorando de entendimento com a Troika. Por agora, Pedro Mexia declara-se monárquico, ainda mais do que já era, Pedro Mexia. Não, como se vê pelo meu bigode incipiente, eu sou um monárquico um pouco teórico. Agora é monárquico ou comunista? Monárquico ou comunista para saudar. Pode-se dizer o que se queira da nossa... Queria saudar a monarquia coreana. Pode-se dizer o que se queira da nossa monarquia portuguesa, mas nós nunca tivemos um rei chamado Kim. Isso nunca aconteceu. E eles já vão no terceiro Kim. Curiosamente, a Coreia neste momento tem uma troika, porque ele vai ser acompanhado da governação por 2 tios, que é um sistema que nem Aristóteles, quando fez a sua tipologia dos regimes, não imaginou essa ideia de o líder e 2 tios. Havia notícias muito interessantes, porque não se sabe muito bem o que é que se passa na Coreia. Só há rumores, um dos rumores mais divertidos é que este jovenzinho, que o atual Kim, fez uma operação plástica para se parecer com o avô, porque, como sabemos, é toda uma família em que a estética predomina. Gostei também da... Isso lá está, é uma coisa do ocidental, dizer: os coreanos já são todos iguais, para que fazer? Gostei muito das condolências enviadas pelo PCP ao povo coreano. Curiosamente, dessas condolências... que, portanto, terão sido enviados a todos os membros do povo coreano. 3 milhões de pessoas, infelizmente, não puderam receber porque morreram à fome nos últimos anos e, portanto, essas pessoas não puderam receber as condolências do seu amado líder. Aliás, este chama-se... portanto, havia um que era o grande líder, o querido líder, e este é o grande sucessor. Também são uns Oficialmente, o grande líder ainda é o presidente. O grande problema disto tudo é que eles têm lá um botão que se carregarem pode haver merda. Já que estamos numa linguagem libérrima. Mas, porque senão tudo isto era uma coisa mais ou menos patusca sobre um senhor que usava saltos altos e... Como é que avalia estas condolências enviadas pelo PCP, Ricardo Araújo Pereira? Como é que posso avaliar, Carlos? Chamem maluco, mas avalio de forma extremamente negativa. Repara, eu tenho muito respeito pelo trabalho que o PCP faz na Assembleia da República, pelo trabalho que faz junto aos sindicatos, pelo trabalho que faz na defesa daqueles que o Partido Comunista de facto representa e é dos poucos a representar. O apoio a regimes abjetos e absolutamente grotescos incomoda-me um bocadinho. Tem uma certa tradição, apesar de tudo. Tem, eu sei que tem. Mas incomoda-me um bocadinho. Eu gostava que as duas coisas fossem possíveis em separado. Que era possível fazer um trabalho de defesa, por exemplo, dos trabalhadores, não apoiando a monarquias lunares. Mas era preciso que era o IFAN, o famoso IFAN. É que tu és um marxista não leninista e não tens sucesso nenhum. E é porque nós isso. já temos percebido que essas duas coisas juntas geralmente não combinam bem e é que somos mais para o lado da direita. Mas por isso nós também gostamos de trabalhadores. A notícia demorou 2 dias a ser sei, divulgada. Terá sido para terem a certeza de que o querido líder estava mesmo bem morto? Talvez, eu não sei se as notícias viajam depressa na Coreia do Norte, não é um país conhecido por ter bem oleada a máquina de comunicação. Está esperançado no sucessor do querido líder, João Miguel Tavares? Como não? Eu não os consigo distinguir, mas, portanto, apesar deles terem para aí 40 anos de diferença, a mim realmente, mas isso é preconceito meu. Sim. Uma das coisas que pode acontecer, não sei se isso é uma boa notícia, se é uma má notícia, mas tudo indica que a China vai ter uma influência enorme
na política coreana. Aliás, eles fizeram logo declarações no sentido de que, enfim, nós estaremos muito atentos ao desenrolar. E ajudar. Que também não é uma coisa que tem muita esperança no mundo, não é? Como é que entendem as imagens de filas de gente a chorarem de forma histérica Foi quando souberam que... depois de ter sido conhecida a Isso. morte do Então Kim? foi quando eles disseram... Lá está, o Pedro já respondeu isso. Foi quando eles souberam que ia ser uma troika a governá-los. Mas devo dizer que não é, que não é a única monarquia vermelha em vigor. A Cuba foi um irmão que sucedeu a um irmão, e noutros países que não são dessa orientação política, mas que também têm... Há umas repúblicas monárquicas, como a Síria, etc. Portanto, Bom, não falemos também daqueles países em que, com o intervalo do mandato, há um Sr. Bush que aparece e depois aparece outro Sr. Bush. porque as pessoas o escolheram. Eu sei que escolheram, mas... Faz uma diferença. Não, calma, sim. faz nada. Mas o certo é que... São pormenores. Que é porque estás a falar do João Soares. Não, São foi por um triz que nos últimos, 20 anos os Estados Unidos não foi governado pelo Bush pai, o Bush filho, o Clinton marido E se calhar a Clinton mulher. Podia ter sido. E os Kennedy também, se não tivessem andado a ser abatidos sei, também. mas é curioso. Não te faz é divertido. Sim, mas isso não é só. Na Grécia, os dois candidatos às últimas eleições... É mais difícil acompanhar porque eles chamam-se todos Papa André. Não, exatamente, mas ambos tinham antecessores, pais e avós, que tinham sido mesmo da Grécia. Dinastias políticas há em todo o lado, no Japão, etc. Isso é normal, desde que sejam eleitos, não vejo nenhum problema. Certo, mas Está explicado o sentimento monárquico do Pedro Mexia, enquanto o Ricardo Araújo Pereira nos aparece desta vez enérgico. Não será antes energético, Ricardo? É uma das duas. Eu não sei exatamente qual Vem com delas. esse estado de espírito por causa das notícias sobre a privatização da EDP. Da EDP, sim. Que a esta hora que estamos a gravar ainda não é conhecida. Não é conhecido quem é o vencedor, a quem é que saiu a taluda, não é? Eu acho que isto é simples bom comércio, Carlos, porque é uma estratégia interessante. Primeiro, esmifrar um país até que ele não tenha, enfim, ou pelo menos considere não ter outra alternativa a não ser vender o seu património. A seguir, ir lá comprar esse património a preço de saldo. E, pelos vistos, é isso que a senhora Merkel foi essa a cunha. Também há uns chineses na corrida. Também há os chineses, sim, mas acho que enfim, têm menos hipótese porque a senhora Merkel já deu uma palavrinha, chamou o Passos Coelho à parte. Entretanto, já se sabe que são os chineses. São os chineses. Então não sei o que aconteceu, não sei o que é que se passou. A senhora Merkel não deu a palavrinha certa? Talvez não tenha dado a palavrinha certa. Não estou a ver o que é que possa ter acontecido. Isto é um tema caro à família Mexia. Sem dúvida, sim. Tenho muita pena, já várias vezes manifestei o meu pesar por não fazer parte dessa família, de fazer parte de outros Mexias. A minha conta bancária ressente-se muito. Aliás, quando ele foi ministro, houve alguém que, pensando que eu era familiar dele, escreveu-se bem num blog a seguinte frase: este ministro este tipo está nas empresas, agora é ministro e ainda faz crítica literária. Realmente é uma vida cheia, mas não, de facto não. Agora, a mim faz-me um bocadinho de impressão saber se há ou não, porque o Governo, ao mesmo tempo que faz estes negócios, continua a falar da questão dos setores estratégicos e há ou não há uma estratégia e qual é? Porque supostamente no pensamento liberal puro, de que este Governo é, acho eu, injustamente acusado às vezes, não há setores estratégicos, é tudo privatizável e vá para o estrangeiro ou não, vá para democracias ou vá para a China, é igual. Mas eu não sei muito bem qual é o pensamento do Governo nessa matéria e por acaso interessava-me, sobretudo porque há outras privatizações a seguir, como a REN, que são privatizações bastante relevantes, digamos assim, para o país. Digamos que esta da energia também não é despicível. Pois não, mas a REN ainda mais. Já sabemos de onde vem toda a energia com que o Ricardo Araújo Pereira se nos apresenta aqui esta semana. Quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se autofágico. Por onde é que planeia começar a comer-se a si próprio, João Miguel Tavares? Comer-se assim para uma atividade que todos nós apreciamos tanto. Autofágico? Autofágico, exatamente. Agora de repente pensei que isso tinha ligação com Coimbra. É por causa da CP, basicamente.
É uma discreta homenagem aos trabalhadores da Aos CP. trabalhadores e aos sindicatos que basicamente acharam que deviam marcar uma greve para 23, 24, 25, dia 1. Portanto, dias que não incomodam ninguém e coisas até... os sindicatos têm a perfeita consciência também do que é bonito, os caminhos de ferro, o seu papel social. Então, nada como fazer uma greve para impedir as famílias de se reunirem umas às outras e tudo isso. Parece-me uma atividade muito divertida. E tudo isto porquê? É que nem sequer é por causa de salários, nem por causa de nada, mas porque foram colocados processos disciplinares a alguns trabalhadores por não terem cumprido os serviços mínimos que tinham sido acordados com o Tribunal Arbitral. E como os sindicatos acham isso é desagradável, estes processos, então vamos fazer mais uma greve de 4 dias, sendo que ao mesmo tempo estamos a falar de uma empresa mega falida, que ainda por cima claramente há um braço de ferro com a administração e que já veio a anunciar que o salário de dezembro, que eu também gostei muito de ficar a saber que, pelos vistos, costumava ser pago dia 18. Que é uma coisa também bonita, não é? Ou seja, as pessoas em dezembro, pelo que eu percebi, recebiam o ordenado de final de novembro, recebiam um subsídio de Natal e, como se não chegasse, ainda levam um terceiro ordenado que é para poder pagarem as contas todas de Natal. Para a antecipação para dia 18, que é uma coisa bonita. Bom, e que faz todo o sentido. Uma vez por semana. Exatamente. E é uma coisa bonita. E, portanto, diante de uma empresa que está destroçada, a cair, sem saber para onde se virar, e que evidentemente tem uma enorme falta de liquidez, não há nada como fazer mais uma greve. E é isto que eu acho, é esta absoluta inconsciência de haver pequenos grupos. Eu acho que a maior parte dos portugueses já perceberam o que é 2012. Mas e depois há assim pequenas franjas que lá estão como o Pedro Mexia à espera de palavras de esperança. Também é da opinião que os trabalhadores da CP estão a cavar a sua própria sepultura, Ricardo Araújo Pereira? Sou, Carlos, porque eu ouvi na TSF, eu não estava a par deste tema, e ouvi na TSF a notícia sobre o assunto e o que o locutor disse foi a greve deve-se ao facto dos trabalhadores, os maquinistas, quererem que a administração cumpra o acordo de empresa. Acho isso a tal ponto lamentável. O acordo da empresa. De limpar, portanto, é o pacto de paz, não é? Da empresa. Portanto, vamos limpar estas coisas. Parece que estava vocês acordado. Não cumprem os acordos. Parece que estava acordado. E eu sou sensível à ideia do João Miguel Tavares, que é dias que incomodam muita gente. As melhores greves são nos dias em que não incomoda ninguém. Porque as pessoas nem sequer têm em conta que a greve está a acontecer. Exato. É uma canção. Mas e depois Godinho, não é? Mas depois há aquela preocupação social de não encerrar certas linhas, porque a CP tem que estar presente e ajudar as pessoas. Agora, mas é para irem se reunir à família no Natal que se lixem. Há aqui uns processos que é preciso arquivar. Já se vai estar nesse ponto, bonita. É que as linhas encerradas não é só para este Natal, é para todos daqui em diante. O facto destas greves coincidirem com os períodos de Natal e do fim do ano merece-lhe algum tipo de comentário? Quer dizer, se elas não coincidissem com períodos críticos, não teriam efeito. Isso é a lógica das greves, é a lógica de causar danos. Sob pena disso não fazer sentido. Quer dizer, podemos, claro que podemos contestar, mas não vejo como é que se pode concordar com o direito à greve, que é constitucional, e achar que as greves só podem ser feitas em alturas em que não causam dano nenhum. Sabemos agora porque é que o João Miguel Tavares se declara autofágico na semana em que foi conhecida a nova versão do memorando de entendimento com a Troika, ou seja, a cartilha que dita o que o governo português deve fazer para que o dinheirinho do empréstimo continue a pingar. E a alteração mais vistosa é aquela que reduz substancialmente o custo dos despedimentos. Como é que o empresário João Miguel Tavares recebeu esta notícia? Não de forma particularmente agradada, porque eu acho que a questão dos custos dos despedimentos muitas vezes é um bocadinho disparar ao lado e arranjar maneiras de suprir os problemas das TSUs que não te chegam e outras coisas que tal. Agora, para mim o problema em Portugal são questões mesmo que têm a ver com a dificuldade, muitas vezes não destes despedimentos coletivos e quanto é que se indeniza uma pessoa, que parece-me que indenizar uma pessoa quando sai de uma empresa, obrigar uma empresa a indenizá-la um mês por cada um dos anos que esteve na empresa não parece nada de especial. Agora, a mim, o que me parece muitas vezes especial é a dificuldade em que existe para despedir pessoas que são realmente incompetentes. E, portanto, esse é um problema real. E é um problema que, claro, nunca se consegue mexer por 500 razões e mais alguma. Esta aqui não me merece. Eu gostava que em Portugal fosse mais fácil despedir os incompetentes. Não, e eu acho que, sobretudo, também devia olear o processo de despedir o incompetente que contratou os incompetentes. Exatamente. E essa besta, que é em princípio o empresário, o administrador, não é? Que teve a contratar incompetentes que depois se descobre que é preciso despedir. Não, mas sabes que as pessoas também se vão, muitas vezes, não são incompetentes quando começam a trabalhar e vão se transformando em incompetentes ao longo da vida, acomodam-se, encostam-se, não querem trabalhar. Acontece muito.
Eu já Mas, ouvi enfim, falar de um certamente tu homem nunca que encontraste ninguém. acorda transformada em barata. É óbvio que um gajo pode acordar transformado em incompetente. Isso é mais fácil de Acontece acreditar. Apesar desta alteração no memorando, o Ministro das Finanças declarou que não estão previstas medidas adicionais da austeridade. Será que podemos encarar estas palavras como uma boa prenda de Natal, Ricardo Araújo Pereira? Sem dúvida, porque o historial de membros do Governo que dizem calma, não é preciso mais medidas de austeridade e que depois isso tem uma verificação prática, é grande. Tendo em conta que o Primeiro-Ministro no mesmo dia falou no Cabo das Tormentas, eu acho que há aí uma falta de coordenação no gabinete. Cavaco Silva diz que tivemos uma vida fácil e que fomos demasiado negligentes. Não, atenção, é possível. Ui, mais não há esperança no mundo. Se eu tivesse tido a possibilidade de comprar ações do BPN a baixo preço e depois, se as tivesse vendido por um preço muito mais elevado, na altura correta e tal, eu também diria, bom, a minha vida foi facilitada. Eu também teria a opinião do professor Cavaco. Quereria o Presidente dizer, Pedro Mexia, que merecemos aquilo que nos está a acontecer? Estás-te a referir àquele que foi Primeiro-Ministro durante 3 mandatos e já vai no seu 2º mandato como Presidente da República? Repara, tudo o que tem a ver com políticas de longo curso que o país seguiu, nomeadamente económicas e financeiras, sobretudo até financeiras, e tudo o que tem a ver com as questões europeias de que o Presidente da República fala, como se tivesse no seu historial alguma ideia sobre a Europa. Ou então, quando ele se dedica a falar sobre um assunto que ele devia cozer a boca antes de se atrever a falar da pesca ou do mar, etc. Eu não sei muito bem não sei muito bem se ele, ao dizer essas coisas, espera que nós nos esqueçamos de que ele esteve cá e que presidiu a governos e que teve, sobretudo no primeiro mandato, um silêncio absolutamente reprovável sobre a situação do país. E, portanto, não sei. Eu não sei o que é que se pode dizer com palavras civis sobre a atitude de Cavaco Silva nessas matérias. Eu concordo com o Pedro, embora eu acho que a grande vergonha política de Cavaco Silva foi, de facto, o seu primeiro mandato como Presidente da República e não o seu papel como Primeiro-Ministro. Agora, como Presidente da República, tendo José Sócrates a seu lado, Cavaco Silva falhou em toda a linha e, portanto, hoje em dia devia dar menos entrevistas a jornais holandeses e tratar mais de limpar o pó nos cantos do Palácio de São Bento. É chegada a altura dos decretos e nesta quadra natalícia, religiosa, o Ricardo Araújo Pereira quer que Christopher Hitchens descanse em paz no paraíso dos ateus. Isso existe, Ricardo? Não, lá está. E por isso eu acho que se descansa melhor até nesse sítio inexistente. O Christopher Hitchens morreu, não foi esta semana? Acho que foi esta semana. Que morreu sei eu, mas foi no final da semana passada. E eu, mesmo quando não concordava com o Christopher Hitchens, era sempre interessante ler o Christopher Hitchens. E o modo como ele falava, sobretudo sobre a questão do ateísmo, era, além de ser interessante, ainda era muitíssimo divertido. E por isso tenho pena que ele tenha morrido e é isso que eu lhe desejo. Que desejo o paraíso de Deus. Nada, não desejo nada, no fundo. Nada. O livro mais conhecido dele está publicado em Portugal, chama-se Deus Não É Grande, edição Dom Quixote. O João Miguel Tavares decreta, por uma vez, um louvor ao fado e a Camané. Exato. Em particular. Já merecia que diabo não se tem falado do fado e olha bem que... Não, isto eu sei que é um bocadinho pagou, porque é aquela fomos reconhecidos lá fora, mas ele tinha... É uma pré-seleção. Não é uma pré-pressa, é uma pré, acho. É uma pré-nomeação para os Oscars, mas de qualquer forma que eu saiba, nunca nenhuma música portuguesa lá tinha estado, porque são entre 30 e tal músicas, portanto para também ficar naquelas 5 que realmente são nomeadas é preciso muito, mas de qualquer forma é um fado do Camané que está na banda sonora do filme José e Pilar, que é também um filme que eu gosto mesmo muito sobre o cinema. Acho que não foi pré-selecionado para o melhor documentário. Está pré-nomeado nos filmes, acho eu também. Mas de qualquer forma é um filme que eu gosto muito, é um fadista que eu gosto muito e, portanto, queria pelo menos uma pequena boa notícia para dar esperança ao Pedro Mexia. O Pedro Mexia, com essa esperança renovada, decreta que se engolou ao pito no Facebook. Pois, porque nós estamos a ver estas pessoas dizerem
declarações, algumas que não deviam ser feitas em lado nenhum e outras que deviam ser feitas, como costuma dizer o Ricardo, em sede própria, no Facebook. Trata-se de um árbitro que apitou um jogo do Porto. Eu não vi o jogo, não conheço o caso, é irrelevante que seja com o Porto ou não é por aí, mas ele veio dizer, escreveu no Facebook que afinal reconheceu que errou ao não marcar um penalti, reconheço que já segui em frente. Ora bem, este tipo tendo em conta que a arbitragem é polémica por natureza, e em Portugal é especialmente polémica, que os ânimos entre os clubes estão tão acirrados, esta coisa de estados de espírito, nós podemos fazer estados de espírito aqui, mas pessoas que têm responsabilidades, até na paz pública. Mas nós temos responsabilidades na paz pública. Não temos nenhuma. Se tiver alijo. Transmitir os seus estados de espírito no Facebook, isso é para pessoas que não têm responsabilidades como o Presidente da República. Agora, um árbitro, acho mal. Pronto, fica concluída a penúltima reunião deste ano, 2 a 8 dias, à mesma hora. Regressamos para o balanço de 2011 com este Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Bons sonhos, boas rabanadas. Até 2 a 8.